A inteligência artificial já é usada por 7 em cada 10 brasileiros, mas apenas 1 em cada 100 considera ela muito confiável. Como lidar com essa contradição? O Radar de Inovação dessa semana recebe Melissa Hash e Samantha Schreiber, sócias da Voz Colab, da Voz Unfold e autoras da pesquisa Alívio e Desconfiança, a dupla postura brasileira diante da inteligência artificial. Eu sou Luiz Felipe dos Santos, coordenador de inteligência digital da redação integrada de GZH, e vou mediar essa conversa no dia de hoje. Tudo bom com vocês? Tudo bom. Tudo bem, Luiz. Melissa, Samantha, alguma de vocês pode contar para mim, por favor, o que motivou vocês a buscar essa pesquisa e a buscar esses dados, fazer essas entrevistas e entender direito como é que os brasileiros, as brasileiras estão se comportando com a IA? Perfeito. Então, Luiz, a Voz Colab é uma empresa que trabalha criando marcas. Então, a gente cria desde estratégias de posicionamento, identidade visual e também estratégias para a comunicação cotidiana dessas empresas. E para isso, a gente precisa entender de tendências de consumo e comportamento, né? Então, entender de pessoas, o que elas estão fazendo, o que elas estão pensando. Então, envolve uma série de movimentos emergentes que a gente precisa estudar. A gente sempre fez isso, a Voz existe há cerca de 10 anos, atendendo empresas de todo o Brasil, de fora também. Mas no ano passado, em outubro, a gente decidiu abrir esses estudos para quem quiser participar. Então, a gente criou a Voz Unfold, que é uma plataforma de estudos, hoje já uma comunidade online, onde a gente faz esses estudos de comportamento e de tendências de consumo e comportamento para entender como é que está a relação das pessoas com fenômenos contemporâneos. Então, para isso, a gente usa resgate teórico, então a gente vai buscar lá na graduação o que a gente deixou, né, em teorias de antropologia, filosofia, sociologia, para nos dar insumo de qualidade, né, para a gente pensar esses fenômenos contemporâneos. E a inteligência artificial hoje é um desses fenômenos. O Brasil é hoje o segundo maior usuário de IA no mundo. A gente tem 54% da população usando IA generativa, acima da média global. Então, a gente queria entender como que as pessoas estão se relacionando com essa tecnologia e com essas ferramentas, porque a IA ela não é uma ferramenta, mas ela nos traz muitas ferramentas, né? A gente queria investigar esse cenário. A questão da inteligência artificial, ela já era, né, um tema muito caro para a gente, algo que a gente já vinha debatendo muito, estudando, né, tentando entender, principalmente os impactos, assim, num sentido mais sociológico, de comunicação mesmo, né, olhando para essa ferramenta, assim, para esse novo ecossistema informacional que se cria em relação a isso. Então, foi um caminho natural para a gente que esse primeiro estudo, né, aberto, assim, né, e público, fosse sobre esse tema, ainda mais olhando para o contexto global e pensando, bom, talvez caiba, né, aqui a gente buscar entender quais são esses sentimentos, como é que os brasileiros estão se relacionando com esse tema que é tão novo, né, que tem tanta informação desencontrada também, né, que todo mundo está falando, mas às vezes está todo mundo meio perdido, assim, em relação a isso. Pois é, e daí entra o título da pesquisa de vocês, né, que é Alívio e Desconfiança. Dá para ver na pesquisa de vocês que boa parte das pessoas que vocês entrevistaram, que foram entrevistadas por essa pesquisa, usam os modelos de linguagem de larga escala para acabar com tarefas menores do dia a dia, para tentar melhorar a sua produtividade, mas ao mesmo tempo tem uma certa desconfiança, primeiro, da credibilidade, da certeza daquele dado que está sendo apresentado, e também uma ansiedade de produção. Já estou antecipando aqui todos os temas da pesquisa num só, mas eu queria primeiro uma manchete. Alívio e desconfiança. Por que vocês entendem que é um alívio e uma desconfiança que tem ao mesmo tempo? Alívio, na verdade, foi uma palavra usada pelos entrevistados, né? A gente tinha uma pergunta que questionava o que você mais sente ao usar a IA. E tinha uma larga quantidade de possíveis respostas. E a maioria, 44%, diz sentir alívio. Ao mesmo tempo, elas também estão vigilantes em relação a isso.
Então, se a maioria usa para escrever, tem um dado também muito interessante de que 58% já duvidam de si mesmas para criar alguma coisa. Então, sentem que o raciocínio fica incompleto se não usar inteligência artificial. Sim, isso é incrível. E eu vejo isso no meu dia a dia também, quando eu tenho que fazer, por exemplo, um relatório de análise que faz uma análise de dados de larga escala. Chegou um ponto que eu começo a duvidar se eu conseguiria fazer aquele relatório sem isso, né? Vocês também têm isso nos dia a dia de vocês? Eu acho que trabalhando com comunicação, assim, e isso é algo que a gente pode falar em relação às empresas, né? De que a gente precisa ter diretrizes para esse uso. Acho que esses dados nos trazem muito essa informação, assim, de como que dentro das empresas a gente vai usar sem que as pessoas sintam essa culpa, né? De que tu viu no relatório. É alívio porque a gente está sobrecarregado. Mas, ao mesmo tempo, a gente sente culpa de usar porque a gente não sabe como fazer esse uso, como ser ético em relação a esse uso, como ser transparente em relação a ele. E a gente usa muito por achar que o nosso raciocínio é imperfeito, sendo que a IA tem muita saída errônea, né? Uhum. Tem uma questão que a IA traz, que é o volume, né? Acho que tem questões, assim, principalmente um relatório com volume absurdo de dados. Talvez a gente realmente não fosse conseguir fazer aquilo daquela forma, e com a IA a gente consegue, ou a gente levaria, sei lá, uns 2 anos para uma coisa que ela faz numa tarde. Então, acho que tem uma métrica ali, um ponto de comparação, que ele é muito desleal em relação a isso. Só que a nossa nova noção de produtividade, ela também vai ser cada vez mais baseada, né? E a gente vai se medir cada vez mais em relação ao que a máquina faz. Então, esse é um ponto que é uma concorrência desleal, assim, quando a gente pensa em volume e tudo mais. Talvez por isso que a questão da autenticidade, né, da assinatura humana, dessas coisas que ainda são muito nossas, assim, apareceu tanto como essa saída, né, esse ponto de esperança ali nessa disputa ali homem e máquina. Mas se a gente for parar para pensar, todo um contexto, né, de uma lógica mesmo de produtividade, que ela vai acelerar algo que já era presente antes, mas agora com essa mensuração que é muito, muito complicada, né, e que, na verdade, a máquina, ela consegue, né, a IA, ela consegue fazer muito mais em alguns aspectos, mas existe uma homogeneização, né? Enquanto cada um de nós aqui, talvez fazendo um relatório, a gente teria uma leitura diferente, né? Ou produzindo um texto, alguma coisa, colocando ali as nossas impressões, as coisas que vêm do nosso repertório. Ali a gente tem uma média matemática e isso está refletido nesse resultado. Então, a gente tem muitas coisas produzidas, todas elas muito iguais entre si, né? Seja um texto que usa, né, não só isso como aquilo, e o travessão e tudo mais. Aquelas imagens de ChatGPT que a gente vê nos folders, Slop, né? Que Exatamente. Todas elas usam a mesma lógica, parece uma coisa meio Hans Donner dos anos 80, assim, aquela imagem com degradê no fundo. A gente já entendeu que aquilo ali é uma IA e perde um pouco dessa singularidade que, inclusive, vocês trabalham no texto, né? Que é a singularidade humana. E tem um ponto que, até voltando, né, para a gênese, assim, dessa pesquisa, que era uma discussão que a gente tinha sobre essa saturação estética, né, sobre que foi pontos em que a gente tinha ali, né, de hipóteses no início, pensando como é que será que isso é algo que é presente? E a gente viu que para uma parcela mas que não é não é todo mundo que sente essa fadiga mais estética, né? Essa coisa dessa percepção e olha, bom, isso tem cara de isso é uma coisa que não é perceptível, né, pelo grande público ainda. Mas a gente vê outros tipos de saturação, né? Outros tipos de fadiga, de cansaço que se comprovaram ali na nossa pesquisa. Inclusive pressão por entender de IA, né? A pressão ela é muito mencionada assim pelas fontes. As pessoas estão, especialmente os jovens, entre 18 e 24, são os mais preocupados. 72% dizem que sentem pressão para entender. E claro, a gente está falando de uma parcela de público que está entrando no mercado, então
está sentindo que precisa dominar isso. E de modo geral, né, eu acho que é isso que tem acontecido. A gente vai para o almoço de domingo e a gente tem que falar sobre IA com a família. A gente está na empresa, tem que falar sobre IA. Então, essa era uma hipótese também da pesquisa, de entender se havia esse cansaço do assunto, assim. E um cansaço também de eu precisar identificar, até na hora de ver um meme, né? A gente comentou na apresentação da pesquisa que teve o meme do canguru, que foi canônico na vida de muitas pessoas, porque a gente estava ali numa posição de que, não, a gente sabe identificar o que é IA e o que não é. E aí muita gente caiu naquele meme, né? Então, até na hora de eu dar risada, de eu relaxar, eu tenho que me preocupar com isso. E a pesquisa mostrou que sim, as pessoas estão cansadas do assunto, mas ainda assim elas sentem que precisam entender sobre, porque é um caminho sem volta e porque elas têm que ser mais produtivas a partir disso, né? Tem um impacto nesse contexto de trabalho mesmo, né? Assim, se eu não entender, vou ficar obsoleto e vou perder esse meu espaço, principalmente no contexto profissional. Vamos falar um pouco sobre isso. Eu estou aqui com tem um capítulo da pesquisa que mostra que 40% sentem pressão para se manter informados e 58% afirmam estar cansados de ouvir falar sobre IA. Né? Um pouco dessa pressão, que é um pouco do espírito do tempo que nós temos, que tudo tem que ser muito rápido, tudo tem que ser na hora, tem essa pressão por produtividade em todos os aspectos da nossa vida e acaba sendo uma dessas ferramentas, os modelos de larga linguagem são ferramentas que nos ajudam a resolver problemas rapidamente, embora, né, dentro de uma média, né, dentro de um padrão que nem sempre é o que a gente precisa. A motivação inicial dessa pesquisa também veio dessa pressão, de vocês perceberem essa pressão no dia a dia de vocês e com os clientes de vocês? Com certeza. Para além dessa motivação pessoal, assim, né, de sentir que não tem mais tempo de relaxar, que isso está em todos os lugares, mas a gente vê, assim, as marcas, eu acho que as empresas a gente percebe, né, quando chegam para nós, estão tanto perdidas, assim, sobre qual caminho seguir. Eu faço tudo sozinho agora com IA? Eu contrato alguém para fazer? Eu reduzo minha equipe e invisto mais em IA? Mas ainda não está funcionando bem? Então, é um dilema, assim, que eu vejo que as empresas estão vivendo. E vocês visualizaram isso com empresas de qual tamanho? Pequenas e médias, eu acho que acontece sobretudo, né, que são empresas que têm mais dificuldade em fazer grandes investimentos em equipe, em infraestrutura com pessoal, assim. Mas nas grandes também acontece e tem tido uma discussão importante sobre a comoditização de todos os serviços. Então, eu vejo que ao mesmo tempo em que as empresas estão vendo que podem investir em IA para economizar, elas também estão vendo que correm o risco de comoditizar o próprio serviço. Então, a gente está vendo na nossa atuação, por exemplo, com marcas, que setores que antes não investiam em marca, agora estão buscando. O setor jurídico, por exemplo, nunca foi um setor que se preocupou em fazer marcas, né? Era preocupado em fazer comunicação digital, redes sociais e tal. E agora estão vendo que esse investimento é necessário para se diferenciar num mercado saturado em que qualquer um entra num Claude, ChatGPT e elabora um texto, né? Mas para sair da caixa, antes a gente precisa ter uma caixa. Eu acho que é dessa caixa que as empresas estão sentindo falta, assim, quais são as nossas bases, quais são as nossas estruturas fundantes, né? Essa pressão por produtividade que tu mencionaste, há um tempo, acho que na semana passada, a Ford tinha anunciado em um determinado momento que uma determinada parte da engenharia deles iria ser substituída por IA, por modelos de IA, e voltou atrás, porque os testes de qualidade não eram suficientes para aquele pessoal todo. Então eles tiveram que contratar e recontratar. Eles acabaram tendo um custo um pouco maior em relação a isso. Voltando um pouco para a parte da educação que vocês mencionaram, e tem um recorte bem interessante na pesquisa que é das pessoas não conseguirem diferenciar, né, ou terem essa noção de saturação, que se vê um pouco mais entre as pessoas de curso superior, né, completo, um pouco menos em relação ao fundamental completo e um pouco menos ainda em relação ao ensino médio. Na Noruega, se fez uma espécie de banimento
quase um banimento de IA para o ensino fundamental. Naquela lógica de tipo, é um momento muito fundante da cognição humana para a gente colocar modelos de IA que pasteurizam tudo, né? E daí entra no que tu falaste agora da história das caixas. Primeiro precisa ter as caixas, antes de conseguir saber o que colocar nelas. Como é que vocês veem isso, esse impacto dessa saturação em relação ao ambiente educacional? Sabe que, te ouvindo, fiquei lembrando de um estudo que saiu num relatório recente da OCDE, que foi feito, se não me engano, na Turquia, com 2 grupos de alunos, assim, de faixa, né, o equivalente ao nosso ensino fundamental, em relação à matemática. Então, eles fizeram estudos, provas, né, todas essas coisas. Um grupo com apoio de IA generativa, outro sem. O com IA generativa ele foi muito melhor, né, enquanto ele podia utilizar, mas depois, quando foi retirado essa IA, ele foi muito pior do que o outro, que se manteve mais estável, assim, né? Então, porque ali, querendo ou não, por mais que ele não teve um número, né, astronômico ali em relação àquilo, ele teve um aprendizado real, enquanto no outro ele aprendeu a usar a ferramenta, aprendeu a executar aquele prompt, a achar o caminho para isso é um aprendizado válido, né? Mas ele não conseguiu desenvolver uma capacidade ali, né, cognitiva, que é o que se busca numa idade dessas com o estudo de matemática, né? Não é só para fazer conta de 2 mais 2, mas para desenvolver uma parte importante aí da nossa cognição. E eu acho que isso é uma coisa que, na educação, né, a gente está vendo uma discussão muito grande em diferentes níveis, mesmo no nível superior, né, do quanto a gente usa ou não usa IA para produzir um artigo, para fazer uma pesquisa, né, o quanto isso valida, o quanto isso é válido, o quanto isso não é, o quanto só deixar claro em termos metodológicos é suficiente, né, para que aquilo seja um conhecimento reconhecível, enfim, diversas discussões, né, dentro disso. Mas acho que assim como tem empresas que estão substituindo tudo, né, por IA, e voltando atrás, que não é só nesse caso que tu citou, mas várias outras, a gente vai ver que cada vez mais, dentro desse contexto educacional, a gente vai ver que a gente vai ter perdas importantes, né, nesse desenvolvimento mesmo, que talvez a gente consiga coisas mais, né, notas mais bonitas, textos mais bem escritos dentro do padrão da IA, para colocar ali num muralzinho, mas em termos de aprendizado e desenvolvimento mesmo, eu acho que a gente acaba perdendo um pouco se a gente não tem um limite claro do quanto e como essas ferramentas devem ser utilizadas. Mais estética do que substância, exato, né? Acho que é isso. E uma discussão que a gente teve durante a apresentação da pesquisa, porque a gente teve também uma etapa quali da pesquisa. Então, a gente ouviu uma série de especialistas, ouvimos especialistas acadêmicos. E teve uma professora que participou, que é um nome importante assim, na pesquisa de IA no Brasil, e que ela falou justamente dessa fundação, assim, né, de pensar que, bom, é um modelo matemático, então, assim como antes, a gente desaprendeu a andar pela cidade por conta do GPS, né, que é uma metáfora que se traz bastante, assim, agora a gente está perdendo isso em relação a várias outras coisas. E, ao mesmo tempo, se a gente for pensar na grande crítica que se tem à IA hoje, às empresas de IA, é de que são modelos construídos por empresas da iniciativa privada, com interesses privados, que estão fazendo extração de dados sem consentimento e sem transparência sobre esse uso de dados e de informação, né? E do norte global, né? E de países ricos, tem todo um contexto específico, assim, né? Tradicional. Mas isso é importante, falaste da questão da extração de dados, porque há mais ou menos, um pouco menos de um mês, o A.G. Sulzberger, que é o publisher do New York Times, ele fez um comentário no Congresso da Associação Mundial de Jornais exatamente sobre isso. Mas ele observou uma discrepância muito grande entre... É óbvio que as grandes empresas de inteligência artificial vão pagar por ótimos engenheiros e vão pagar por ótimos data centers, porque isso é um fato da vida. Mas elas nunca vão pagar pelo dado. E elas simplesmente pegam esse dado, e esse dado, às vezes, é
jornalismo, às vezes é uma produção de conteúdo que levou anos para ser feito, às vezes é de uma biblioteca inteira de uma determinada escola. E por que não? Por que isso não é considerado algo a ser remunerado, enquanto data center e a engenharia são, né? Como é que vocês veem essa contradição? Pois é, o Bernie Sanders tem uma proposta, né, de taxar essas empresas em níveis astronômicos, assim, de modo a elas devolverem para a sociedade o que elas estão pegando de nós. Mas o fio que eu trazia antes era sobre onde esses donos dessas empresas estão investindo. Então, enquanto nós, de modo geral, estamos colocando nossos filhos a estudar a ciência da computação, por exemplo, por entender que é um campo muito promissor, os filhos desses bilionários, dos donos dessas tech companies, estão estudando filosofia, estão estudando antropologia. A gente vê hoje várias empresas, várias instituições no mundo que são dedicadas a isso e que estão recebendo esse público. E eles mesmos têm esse background. Se for pegar, muitos dos donos dessas empresas têm formação em filosofia. Então, quer dizer, será que a gente tem que se apressar tanto assim em formar bons técnicos, né, e não em formar pensamento crítico, formar capacidade de análise? Eu acho que essa coisa da educação passa muito por isso, assim. E até os professores estão um pouco perdidos sobre o que fazer nesse cenário, assim, né, porque as universidades não têm diretrizes. Agora, eu acho que foi Yale que estava provendo aos alunos o plano pago do Claude por uma questão de segurança, né? Porque quando tu paga o Claude, ele te diz, pelo menos, que as tuas informações estão seguras. Então, a universidade decidiu pagar para todos os alunos para ter essa segurança e também para não ter uma discrepância da saída dessas informações, considerando que um plano pago te dá uma saída melhor de dados do que o gratuito. Então, são muitas camadas muito complexas, assim, né, para a gente discutir. Daí, com a apuração jornalística, por exemplo, uma das coisas que o Google fala, né, quando oferta um notebook LM, por exemplo, é que teu dado está seguro ali. Logo, se ele oferta isso como dado seguro, até que ponto o dado está totalmente seguro no Gemini, né, que é aberto. Então, claramente é uma entrelinha, é uma letra miúda de um contrato ali que é tu ofertar tua imagem, tua produção, tua bagagem intelectual também para esse dado. E que, por consequência, essas empresas que dão e-mail de graça e dão drive para conseguir colocar teus arquivos, é o que a gente sempre fala, né, que se é gratuito, o produto é tu. Né? Então não tem muita gratuidade nesse ponto. Voltando ao tema da pesquisa, me chamou, a gente já falou um pouco sobre o nível educacional. Tem uma parte aqui do uso e confiança, né, que é o capítulo 3, e que vocês estavam sentindo que vocês colocaram ali, né, um pouco mais cedo. 8,5% já sentem que o raciocínio fica incompleto sem ajuda de IA e 44,3% sente insegurança por não usar IA no processo. E daí eu vou fazer uma pergunta que há um tempo atrás, quando isso ainda estava começando, eu falei com o Marcelo Lacerda, que era um dos fundadores do Terra aqui, que ele estava comentando que em breve nós seremos super-humanos. Tipo, a gente vai conseguir ter capacidades que nenhum outro humano conseguiu, porque usando esses modelos de linguagem larga. E daí a pergunta que eu faço para vocês é uma pergunta mais filosófica. Se 44,3% sentem insegurança por não usar IA num processo que eles já fazem, nós estamos falando de super-humanos ou nós estamos falando de humanos pela metade? Eu acho que antes de o super-humano, a gente precisa resolver o humano, né? Que já não tá bom. Assim. Então, a gente está muito ansioso, né? A gente está muito, enquanto sociedade, a gente está muito doente, assim. A gente já não dá conta do que tem. Eu acho que a tecnologia sempre vem com essa promessa de tornar as nossas vidas mais fáceis. A democratização do conhecimento, do saber, né, da informação já foi essa promessa, e o resultado foi a pós-verdade, que nos traz enormes problemas. Inclusive, outro ponto da pesquisa é isso, né? De 9 em cada 10 diz que a IA aumenta as chances de fake news. Então, quer dizer, a gente sente que precisa usar, a gente está usando porque senão acha que não está bom o bastante, mas a gente não confia e, além de tudo,
A pesquisa me surpreendeu pouco, porque me parece que todos nós já sabemos desses outputs, né? A gente já sabe que não dá para confiar, a gente já sabe que está aumentando notícia falsa, que comprometeu a qualidade da informação que a gente tem, e que as entradas, né, elas são todas o conhecimento que a gente trouxe ao longo da história, que a gente construiu ao longo da história da humanidade. E nós criamos filtros para cuidar dessa informação. A gente criou bibliotecas, a gente criou a checagem jornalística, e agora tudo isso está sendo erodido em benefício do volume. Um benefício que responde a ele mesmo, né? Um volume que responde a ele mesmo. Então, como é que fica quando eu tenho essa IA se alimentando de informações falsas que ela mesma criou? Isso não me parece levar a um super-humano, muito pelo contrário, né? Parece que a gente está enclausurando, sufocando o que a gente tem de melhor, assim. Eu não sou muito otimista nesse sentido. Uma das especialistas que eu conversei durante a etapa qualitativa da pesquisa falou muito sobre o quanto as pessoas que vão, né, que conseguirem dominar essa tecnologia e tudo mais, elas vão realmente conseguir, né, se transformar, fazer ganhos, assim, ter ganhos absurdos, né, em diferentes frentes, em diferentes setores. Mas isso é uma parcela muito pequena, né? Então, talvez a gente tenha ali, enquanto a gente tenha 2 super-humanos, a gente vai ter uns 200 mil humanos pela metade, né? Então, acho que tem algo que se ganha muito pouco e que se perde bastante, né, em relação, principalmente ao quanto essa, né, uma coisa falaciosa, assim, né, de que a gente vai ter a IA e a gente vai ter a tecnologia porque a gente vai poder trabalhar menos. Na verdade, a gente vai enfiar trabalho em todos os espacinhos que sobrarem, né, e aí ainda tem uma questão que é a IA, ela escreve aquele e-mail que a gente precisa rápido, né, de um jeito muito breve, assim, 2 toques ela faz. Mas aí a gente perde aí 20 minutos revisando e ajustando e tentando tirar aquela né, linguagem toda plastificada e tudo mais. Então, para fazer funcionar e um prompt ser um bom prompt, né, e para que aquilo tenha, né, um uso de fato de cocriação, então a gente vai... Não sei onde é que está, de fato, esse ganho tão grande de tempo, assim, né, que se fala. Então, eu acho que... e antes tu comentou, né, sobre a IA, ela utilizar essas coisas dos jornais, das bibliotecas e tudo mais, mas também ela usa como referência um monte de coisa que é mentira, né? Um monte de texto preconceituoso, um monte de dado errado, né? Então, além de ela criar ali... né, alucinar, como a gente fala, né, ter as alucinações da IA que trazem coisas sem pé nem cabeça, ela também se alimenta de coisas que nem sempre são verdadeiras, nem sempre são verificadas, né, nem sempre são éticas. Então eu acho que quanto mais a gente se fiar a isso sem um senso crítico mesmo, né, sem um filtro enfim, para entender o quanto a gente pode de fato usar isso, a gente talvez vai para um lado mais de meio humano mesmo. Vou pegar o teu gancho do senso crítico, porque ele tem uma parte da pesquisa que ele fala que de quase 7 em cada 10 pessoas acreditam que a IA distorce a percepção do que é autêntico e real. E aqui eu quero pegar uma outra fonte, que é o Digital News Report da Reuters de 2026, que saiu agora no mês de junho, em que ele fala que 45% das pessoas que usam IA se preocupam com desinformação. Aí eles pegaram uma amostra bem maior, acho que uns 2 mil pessoas mais ou menos, em vários mercados diferentes, do norte e do sul global. Mas, no Brasil, 14% das pessoas entrevistadas já usaram modelos de IA generativa para ver notícias, para ter informações novas. Essa contradição das pessoas terem preocupação com a desinformação, terem preocupação com a distorção da percepção do que é autêntico e real, e ao mesmo tempo onde elas vão buscar o mais autêntico, o mais real, o mais verificável, que é uma notícia. De onde vocês acham que vem essa distorção? Talvez da busca por algum atalho, assim, de querer
eu vejo muito uso, né, para fazer o resumo do resumo do resumo. Então parece que assim, se eu ler as notícias, se eu ler um resumo das notícias do dia ali no Perplexity, que é uma IA, né, que faz isso, eu vou economizar mais tempo do que lendo no site do jornal. Mas vai mesmo? Assim, não vai. E aí, sem contar que a IA tem bias, né? Tem essas tendências a criar uma série, a trazer informação que é, como você falou, preconceituosa. Então, a gente não está considerando, toda a nossa conversa aqui, a gente está falando basicamente do uso para criação de texto, para leitura de notícia, mas tem usos muito mais graves, né? O Pentágono está usando agora para guerra, assim. E essas IAs a gente está usando para vigilância, para reconhecimento facial, e são IAs que têm problemas gravíssimos de racismo, de misoginia. Então, mesmo na pesquisa, a gente usa bastante IA no nosso dia a dia para pesquisa desk, né? Então, para estudar diferentes teóricos, as visões, colocar em conflito as visões de diferentes teóricos. E o que eu tenho percebido é que para eu conseguir uma saída que não seja de um teórico branco, europeu, eu preciso pesquisar ativamente. Eu preciso ativamente perguntar, ok, mas já teve alguma mulher que estudou isso na história do cânone? Já teve alguma mulher trans ou alguma mulher negra que estudou isso na história acadêmica? Para conseguir essas saídas que não sejam heterogêneas. Então, quanta informação nova, de fato, a gente consegue extrair? Eu acho que é pouca, né? O esforço deveria ser o contrário, na verdade. Certo. Nós estamos chegando quase ao final do nosso tempo aqui. Eu queria agradecer muito a vocês, mas eu queria fazer uma última pergunta para concluir isso tudo. 56% associam a IA a alívio e apoio. E a gente sabe que muita gente está usando o ChatGPT para terapia. É a próxima fronteira da gente ter métodos de validação ou colocar a singularidade humana nesse ponto e mostrar para as pessoas o quanto isso é importante, elas buscarem alívio e apoio não numa plataforma, mas sim numa outra pessoa? Então, na pesquisa Qualia, a gente ouviu psicólogos também, né? E psicólogos com diferentes visões, assim. E alguns nos colocaram que, não, entre tu não ter terapia e ter terapia com a IA, melhor ter terapia com a IA, porque pelo menos tu vai ter apoio, né? Se não puder pagar um psicólogo, enfim. Mas já teve outros, e teve até uma pesquisadora da URGS que nos trouxe dados de como a IA já interferiu em casos muito graves, por exemplo, ajudando com diretrizes uma pessoa que queria tirar a própria vida. Isso já aconteceu mais de uma vez. Então, é bastante grave esse uso, é um problema imenso para a área da saúde, né? Ainda mais que a gente está num contexto em que a saúde está no fogo cruzado da polarização política. Inclusive, a gente vai ter um diálogo em Unfold sobre isso. Mas ainda é muito complicado dizer que é uma fonte segura, né? E no Brasil as pessoas substituem, na verdade, a maioria, tem uma pesquisa agora da Edelman, né, que falou que a maioria acredita que a IA pode executar tarefas tão bem quanto os médicos. E nesse sentido também o que a gente vê é todo mundo que já conversou com o ChatGPT sabe o quanto ele, né? Chat, o que você acha sobre isso? Não é perfeito, faça isso, você é ótimo, né? Então tem uma coisa assim de uma exaltação, né? De sempre uma concordância. Então o papel, né, não sou psicóloga, mas faço análise há muitos anos, né, então a gente sabe que o papel dessa pessoa que está ali contigo, né, desse interlocutor, muitas vezes, não é concordar contigo, né, não é massagear o teu ego, né, para que aquilo, para que uma culpa vá embora. Então, acho que tem questões, né, e mesmo chatbots que são voltados para terapia e autoconhecimento já tiveram questões, né, nos Estados Unidos, no ano passado, se eu não me engano,
gravíssimas, assim, com adolescentes, inclusive. Então, casos que mostram o quão delicado é esse tema, né? Gente, esse foi o Radar de Inovação. Melissa, Samantha, muito obrigado. A Voz Unfold, é isso mesmo? Eu falei isso corretamente? É isso. A Voz Unfold é uma iniciativa Voz Colab, dedicada ao pensamento crítico, que tanto falamos aqui. E é o pensamento crítico que nós precisamos ter sempre que nós usamos ferramentas novas. Esse foi o Radar de Inovação. Muito obrigado por estar com a gente. Fique conosco, se inscreva no canal no YouTube de GZH para ter mais episódios do Radar de Inovação e mais discussões importantes, interessantes e críticas como essa. Obrigado e até a próxima.